Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou a Ju aqui do Ju Quem Fez e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa gola de crochê maravilhosa e muito fácil, mas muito fácil. Se você é iniciante, você vai conseguir fazer, fica tranquila. Eu vou te explicar todo o passo a passo e também fica tranquila porque essa é uma receita que a gente consegue adaptar para qualquer fio que você achar por aí. Eu vou passar todas as informações para vocês de medida, quantidade de material, que fio que eu usei, tex, agulha, tudo. Fica tranquila. E aí também quero contar para vocês que essa é uma receita fácil, inclusive para quem já tá no crochê, porque a gente não precisa contar pontos, tudo de bom, né? A gente vai usar as medidas de referência, isso vai facilitar demais. E isso também vai te permitir entender como adaptar essa receita para o fio que você quiser e para o tamanho que você quiser. Então aqui eu fiz um tamanho que eu posso usar, que fica legal. Pode ser um homem usando também, porque fica um tamanho proporcional para todo mundo. Então você vai conseguir entender como adaptar. Se você quiser fazer maior, menor, você vai conseguir saber. Se quiser fazer tamanho infantil também, vai dar certo, porque você vai saber como ajustar tudinho. Aqui também eu fiz mais comprida, bem volumosa. Se você quiser, pode fazer mais curtinha, ó, bem juntinha aqui ao pescoço. Fica a seu critério. Queria te pedir para, se você gostar desse vídeo, você se inscrever aqui no canal, que é super importante. E toda semana tem vídeo novo com muito conteúdo legal de crochê para vocês. Não deixa de se inscrever. E também deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que você gostou. Me ajuda muito e assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Então bora lá para nossa aula. Bem, pessoal, de materiais aqui eu vou usar esse fio da Pinguim, que é o para-tapete, mas você pode usar o fio que você quiser. Essa receita é muito legal, porque a gente não precisa contar pontos e ela é muito fácil de adaptar para qualquer fio que você tiver por aí. Então, fica de olho, preste atenção em todas as dicas que você vai conseguir, mesmo que você seja iniciante. Esse fio daqui, para referência de vocês, ele tem 100 gramas. O tex é 1000 e ele vem aproximadamente 100 metros e ele é 100% lã. O fio tudo 100. O nome dessa cor é sândalo, estava escrito em algum lugar aqui na embalagem, e eles recomendam a agulha número 5 de crochê. Eu vou recomendar para vocês usar uma agulha maior do que o seu fio está pedindo. Por quê? A gente quer que essa gola tenha bastante caimento, que ela fique molinha, com movimento legal. Então, para isso, a gente quer deixar os pontos mais soltinhos. Então, eu vou usar aqui uma agulha de crochê número 6 milímetros. Assim, eu consigo aliviar a tensão do meu ponto e ajustar o caimento. Também uma tesourinha e, para dar o acabamento, se você preferir agulha de crochê menor ou agulha de tapeçaria, eu gosto mais para esse tipo de peça porque deixa o acabamento mais delicado, não vai esgarçar os pontos. A quantidade vai depender do tamanho que você quiser. Na aula eu vou dar as especificações, as explicações de como chegar no tamanho desejado. Aqui eu vou usar entre 1 rolinho e meio, 2 rolinhos, para deixar essa gola bem volumosa, bem bonitona e um pouquinho mais comprida. Então, tudo vai depender do fio que você está usando também. Vamos lá para a nossa aula. Para fazer a nossa gola, primeiro a gente vai fazer um cordão de correntinhas. Esse cordão vai determinar justamente a circunferência da nossa gola. Assim, o que a gente vai crescer com as carreiras vai ser a largura, o quão fofinha a gola vai ficar. Eu vou fazer um tamanho aqui padrão, que funciona unissex, tanto para homem quanto para mulher. Um tamanho que eu acho legal, que é entre 80 e 90 centímetros. Mas tudo é teste, você pode fazer tanto maior quanto menor, faça como preferir e vai testando. Essa receita é muito legal, porque ela é bem fácil, usa só 2 pontos básicos do crochê, que são a correntinha e o meio ponto alto. E além disso, a gente não precisa contar pontos. A gente só vai usar medidas, porque assim você vai conseguir adaptar para qualquer fio que você quiser. Então, aqui eu estou usando para tapete, você pode usar o que você quiser, é só chegar nas medidas que eu estou te dizendo. Então, para o nosso cordão inicial, vou deixar um pedacinho para o acabamento. Laço meu fio e inicio minhas correntinhas. Vou fazer as minhas correntinhas mais soltinhas
até chegar em aproximadamente 80, 90 centímetros. Você pode ir medindo no seu pescoço, ver o que você prefere com o fio que você tá usando também, tá? Então, é só ir fazendo, não precisa contar, e essa receita não tem quantidade de pontos certa. É só 1 para 1 mesmo, então não precisa se preocupar mesmo com a contagem. Aí, para quem é iniciante e não sabe fazer correntinha, laçou o fio, passa essa laçadinha por dentro dessa. Só isso, gente. Para quem é iniciante, tem aula super completa aqui no canal sobre os pontos básicos do crochê. Então, vou deixar linkado aqui nos cards para já te facilitar. Se você tiver dificuldade, assiste lá primeiro, depois volta aqui, que vai ser muito mais fácil. Fiz aqui meu cordão de aproximadamente 80 centímetros em correntinhas. E agora, a gente vai unir as duas pontas. Para isso, é super importante você deixar as suas correntinhas todas viradas para frente, senão a peça vai retorcer. Então, ó, apoia assim numa mesa, num lugar plano, numa cama, no que você quiser, mas deixa, tá vendo? Elas todas alinhadas, viradas para frente, na hora de fazer esse fechamento. Com a agulha aqui dentro, eu vou localizar a primeira correntinha do trabalho, que tá aqui do outro lado, ó. Que ele é o fio do arremate. Vou introduzir a agulha dentro dela. Dentro, gente, pegando só uma alcinha, tá? Laço o fio do novelo e faço uma correntinha para juntar os dois lados, para fechar. Pronto. Agora, já temos um cordão da nossa gola. Você pode aí medir no seu pescoço, ver se tá legal. Eu gosto de fazer um pouquinho mais compridinho, porque como a gente quer volume nessa gola, a gente vai aumentar a largura, é importante para conseguir tapar o seu pescoço ali, para aquecer, mas de forma confortável, para não te sufocar. Então, lembra disso, não faz muito curto, muito apertado, não. Para dar sequência do nosso trabalho, agora a gente vai trabalhar somente em meios pontos altos. Se você quiser fazer ponto alto, pode também. Vou subir duas correntinhas, 1, 2, e aqui a gente vai começar a trabalhar, ó, apenas na alcinha de trás das correntinhas. Tá vendo? A correntinha tem a alcinha de cima, a alcinha de baixo. A gente vai trabalhar introduzindo a agulha sempre no centro, pegando a alcinha de cima. E como é meio ponto alto, a gente laça o fio, introduz a agulha, então, ó, no centro, pegando a alcinha de cima, laça o fio novamente, traz aqui pra frente, dá uma alturinha. Deu uma alturinha, ficou com 3 laçadas na agulha, laça e fecha todo mundo junto. Passa essa por dentro das 3. Só isso. A gente vai trabalhar em meio ponto alto, pegando na alcinha de trás, por toda a carreira. Vai fazendo devagarinho. A primeira carreira sempre fica meio desengonçada, mas aos poucos você vai conseguindo. Então, laçou, introduz a agulha aqui atrás, pegando a alcinha de trás, traz o fio aqui pra frente. Ó, cuidado pra isso não acontecer. Como esse fio tem vários cabos, às vezes a gente pode deixar algum pra trás. Pronto. Então, a gente vai fazendo meio ponto alto, um meio ponto alto para cada buraquinho. Só isso. Completou a carreira, a gente vai para o próximo passo. Ó, terminando aqui a minha primeira carreira, ela fica com essa carinha, já tá bem bonito, né? Esse fiozinho aqui a gente vai deixar quieto, que a gente só vai arrematar no final. E ó, tá vendo? Como a gente deixou as correntinhas bem certinhas no começo, a peça não vai embolar. Então, aqui no final, tá faltando apenas 2 pontinhos para acabar a carreira. Deixei para fazer com vocês. E agora, fiz aqui meu último, a gente vai fazer o fechamento de carreira. Para fazer esse fechamento de carreira, a gente vai encontrar... Lembra aquelas 2 correntinhas que a gente subiu para iniciar a carreira? Elas foram para dar a altura do meio ponto alto. A gente tem 1, 2 correntinhas, a gente vai introduzir a nossa agulha na de cima,
a segunda, introduz a agulha aqui no centro dela, laça o fio, passa aqui pela frente e fecha com um ponto baixíssimo, que é o mesmo movimento da correntinha. Vai ficar desse jeitinho. Toda a carreira a gente vai subir 2 correntinhas de altura e vai fechar da mesma forma, sempre com um ponto baixíssimo aqui no centro dessa correntinha de cima, tá? Vai ficar desse jeitinho. Para dar sequência, a gente vai sempre fazer meios pontos altos da mesma forma, só que aqui a gente também vai pegar na alcinha de trás dos pontos, para dar um efeito diferente na trama. Como a gente localiza onde introduzir o ponto? Nossa carreira de frente tá assim, olhando de cima, na cabecinha aqui dos pontos, no topo, todos eles têm essa correntinha, tá vendo? Essa correntinha tem em cima de todo ponto de crochê e a gente chama de ponto de base. Então, para fazer todas as próximas carreiras, a gente vai introduzir a agulha no ponto de base, sempre pegando a alcinha de trás. Dessa forma, ó, meio ponto alto, então lacei, localizo o próximo ponto, mira a agulha no centro da correntinha, pegando a alcinha de trás. Lacei, dei uma alturinha, fechei o meio ponto alto. Olha o que vai acontecer. A gente vai ter um tracinho aqui na frente, ó. Então, lacei e venho no próximo. Mira aqui no centro, pegando a alcinha de trás, laçou, deu uma alturinha, fecha um meio ponto alto. E assim a gente vai criando esses tracinhos no pezinho dos pontos que vão dar uma bossa aí para nossa trama. Se você conseguir, na hora de introduzir a agulha, você pode pegar só a alcinha, ou você pode pegar esses tracinhos que ficam atrás, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Eles ficam grudadinhos. Isso vai deixar a sua peça um pouco menos mole, vai deixar ela mais firminha, fica bem legal. Então, a gente vai assim até o final da carreira, laçou o fio, deu uma alturinha, fechou todo mundo junto. Laçou, introduziu a agulha pegando a alcinha de trás, laçou, deu uma alturinha. 3 laçadas na agulha, laça e fecha todo mundo junto, passando a alcinha da ponta por dentro das 3. É assim que a gente vai fazer a nossa trama. Vou até o final da carreira e vou fazer o fechamento de carreira da mesma forma. Aqui você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Não tem regra, vai medindo. Tem gente que vai querer mais fininha, tem gente que vai querer mais largo. Aqui não tem resposta certa. Eu vou fazendo e venho para mostrar para vocês o acabamento, o arremate final. Vai ficando com essa carinha. Segunda carreira concluída, olha a nossa gola tomando forma, que coisa linda! Cheguei aqui no final, vou mostrar mais uma vez o fechamento para vocês. Faltando 2 pontinhos, deixei para fazer com vocês. Meio ponto alto pegando na alcinha de trás e ó, aqui no último pontinho, na verdade não tava faltando 2, né? Esse daqui, ó, já fica a dica. Parece às vezes que ele tá muito inclinadinho, que esse buraco tá sobrando, mas as nossas 2 correntinhas de começo de carreira, elas funcionam como ponto, tá? Então, elas já estavam aqui dentro. Terminou a carreira, você vai introduzir a agulha na correntinha de cima, pegando aqui no centro do ponto. Laçou o fio, fechou com um ponto baixíssimo. Vai ficar desse jeitinho aqui. Bem tranquila essa trama, né, gente? Então, ó, fechou o ponto baixíssimo a carreira, sempre sobe 2 correntinhas para dar a altura do meio ponto alto. Laçou o fio e continua trabalhando, pegando na alcinha de trás do ponto, pra gente ter esse efeito aqui super legal. Vai fazendo isso quantas carreiras você quiser. Minha recomendação é que a sua gola tenha pelo menos 15 centímetros de largura, tá? Um pedaço assim. O legal mesmo é ter 20, 25. Você vai medindo, vê como você gosta, vê o caimento do fio que você tá usando. Lembrando que pode ser qualquer um. Faz pelo menos 15 centímetros para funcionar ali como um cachecol mesmo para te aquecer. Vamos ver agora como que faz o acabamento e o arremate final.
Aqui, então, é exatamente a mesma coisa, você vai crescendo as carreiras até o tanto que você quiser. Chegou no final, o que que você vai fazer? Temos aqui a terceira carreira do nosso trabalho e aqui vamos fingir que essa é a sua última carreira. Então, você fez o tanto que você queria, vou fazer o acabamento aqui com vocês. Último pontinho faltando, finalizamos o pontinho, observa aí, achei aqui o primeiro ponto da carreira, as minhas duas correntinhas para cima, vou introduzir a agulha no centro, da que está na ponta, que é a minha segunda, laço o fio, fecho com um ponto baixíssimo. Fez isso, sobe uma correntinha e puxa o fio. Puxa para dar esse nozinho aqui, tá vendo? Vai dar um nó. Deu esse nozinho, você vai cortar seu fio. Deixa uma ponta que é legal e corta o fio. Você pode soltar esse pedaço aqui. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a peça do avesso, então essa é a frente da nossa peça, esse é o avesso, porque é legal fazer o acabamento no avesso da peça, né, gente? Pra ficar bem escondidinho. Gosto de usar uma agulha de tapeçaria, porque o acabamento fica mais delicado, não vai esgarçar os pontos. Então, eu vou passar o fio dentro da minha agulha, desse jeitinho, e aqui a gente simplesmente vai acompanhar o movimento dos pontos. Então, ó, vai passando aí o seu fio, pegando os tracinhos dos pontos, desse jeitinho, tá vendo? Só escondendo o fio até o momento que você achar que tá suficiente. Se você quiser, você pode colocar um pinguinho de cola, pode ser um pinguinho de cola de silicone, por exemplo. Mas testa a colante numa amostrinha de fio, num pedacinho de fio, para ter certeza de que vai aderir, para você não sujar o trabalho de cola à toa, tá? Então, vai passando o seu fio. Chegando em determinado momento, é legal você dar um nozinho. Então, vem algum tracinho do seu trabalho. Antes do fio sair por completo, você volta e passa a agulha por dentro dessa alcinha que se formou. Puxou. Pronto. Não vai soltar mais, tá? Fica tranquila. Vou esconder um pouquinho mais e depois já posso cortar o meu fio. A gente vai repetir isso do outro lado do trabalho também, para deixar tudo bem bonitinho, bem no lugar. Já vou cortar aqui. Antes de cortar, puxa o trabalho assim, ó, para ficar bem soltinho, não repuxar, e corta o seu fio. Se quiser, o pinguinho de cola vai aqui. Ó, bem arrematadinho. A gente repete isso do outro lado também, exatamente igual. Quando der, faz um nozinho. E cuidado para não fazer isso, ó, repuxar o trabalho. Sempre que puxar o fio, puxe o trabalho na direção oposta para o fio assentar e não repuxar. Trabalho arrematado, volta e você vai ter a sua gola prontinha. Aqui é uma amostra, mas como eu disse, você segue quantas carreiras você quiser. Por acaso você precisou usar mais de um rolinho? Como que a gente introduz esse rolinho? Vamos lá. Você vai localizar aí o seu fechamento de carreira, pega um novo fio. Eu aconselho você a arrematar o trabalho antes de seguir com um novo novelo. Facilita a sua vida, né? Vai garantir que a peça vai ficar bem certinha. E a gente vai bem no fechamento de carreira para ficar tudo certinho. Então, localiza aí o fechamento de carreira. Introduz a agulha pegando na alcinha de trás. Deixa um pedaço do fio. Então, deixei um pedaço aqui pro arremate. Laça o fio, simplesmente laça, ó. Laçou o fio. Faz uma correntinha. Aqui eu recomendo que essa correntinha você aperte para dar um nó. E aí sim você sobe as duas correntinhas de altura, para ficar bem presinho. Subiu, laçou o fio e segue a sua trama normalmente, tá?
Só isso, é assim que a gente troca de rolo, introduz um novelo novo. E aqui vai uma dica para quem já quiser saber o tamanho, quantas carreiras fazer para cada tamanho. Aqui nessa amostra, 3 carreiras ficaram com 5 centímetros de largura, o que quer dizer que se você fizer 6 carreiras, você vai ter 10 centímetros. Se você fizer 9 carreiras, você vai ter 15 centímetros de largura. Se você fizer 12, você vai ter 20 centímetros de largura. E se você fizer 15, você vai ter 30 centímetros. Isso nesse fio com agulha 6 milímetros. Tudo vai depender também da sua tensão de ponta, se o seu ponto é mais apertado, mais soltinho, se é um outro fio, se é uma outra agulha. Mas isso aí é só para vocês conseguirem se guiar. De uso de material, se você fizer até 6 carreiras nesse tamanho que eu te passei, ou seja, 10 centímetros de largura, mais curtinho, você vai usar um rolinho só. Então, para fazer mais larguinho, você vai usar entre um rolinho e meio, 2 rolinhos, tá bom? Esse foi o nosso tutorial de gola de crochê. Falei que era fácil, né? Mole, mole. Espero que você tenha gostado, espero que você faça bastante. Quando você fizer, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver e compartilhar. É @juquemfez, já aproveita e me segue por lá também. Se tiver qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. E se você gostou muito de aprender comigo, também quero te convidar para conhecer o meu curso Manual do Crochê, onde eu te ensino crochê do zero ao avançado. Então, para você que é a primeira vez que está segurando na agulha, ou então para você que quer aprender a criar peças como essa daqui. Lá no meu curso eu te ensino até chegar nesse nível que você consegue criar suas próprias peças. Então, se você quer aprender mais comigo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e espero vocês lá. Um beijo e até a próxima!